Turma, na atividade 1 fala o seguinte: em cada um dos itens abaixo, determine a média aritmética dos valores. No item A, os valores são 23, 20, 22, 21, 28 e 20. Buscando lá do conteúdo, né, que tem no próprio plano de estudo tutorado, olha só o que fala sobre a média aritmética. Define-se como média aritmética de um conjunto de dados a razão entre a soma de todos os valores envolvidos e o número total de valores nessa ordem. Então, nós precisamos pegar a soma de todos os valores e o número total desses valores e montar a nossa razão. A soma dos valores se dá, né, pegando cada uma das parcelas e somando, e o número total de valores você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, beleza? Para somar isso aqui, turma, precisamos lembrar o seguinte: todos, né, estão ali, com as dezenas representadas por 2, ou seja, 20. Então eu faço 20 vezes 6, 120. Depois eu somo as unidades. 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 8, 14. São 120 mais 14. É o total de 134 sobre 6, ou seja, 134 dividido por 6. 13 dividido por 6 é 2, porque 2 vezes 6 é 12, e 12 é o múltiplo de 6 mais próximo de 13. 13 menos 12, 1. Trabalhando com 4 que está nas unidades, 14 dividido por 6 é 2 também, porque 2 vezes 6 é 12, e 12 é o múltiplo de 6 mais próximo de 14. O próximo múltiplo de 6 passaria o 14 e ele não serve para a nossa divisão. 14 menos 12 é 2, e aí começamos a trabalhar com os décimos. 20 décimos dividido por 6, aqui também no nosso resultado precisamos da vírgula, é 3, porque 6 vezes 3 é igual a 18. Então, 20 menos 18 é 2. E aqui eu paro já, porque já dá para identificar que teríamos uma dízima periódica. O zero estaria aqui novamente, aqui seria 3, 3 vezes 6 daria 18 de novo, 20 menos 18, 2 e infinitamente, beleza? Por aqui já dá para a gente ver que a nossa média vai ser 22,33 aproximadamente, beleza? No item B, os números são 7, 9, 9, 9, 7, 8, 8, 9, 9 e 9. A mesma relação que nós vamos usar para obter a média, a soma de todos os valores envolvidos, né? E o número total de valores. O número total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Então, eu vou somar esses 10 valores e embaixo eu vou colocar o número de valores, que é 10. Se eu organizar, pessoal, fica melhor para somar, porque eu posso fazer, né? 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, e aqui 6 vezes 9, 54, fica mais tranquilo para depois a gente somar 10 mais 10, 20, com mais 50, 70, depois 6 mais 4, 80, 84 dividido por 10. E 84 dividido por 10, vocês podem usar aquela regra. Toda vez que você divide um número por 10, a vírgula desloca uma casa para a esquerda. Por quê? Porque o nosso sistema de numeração é decimal. Então, a cada 10 unidades, você passa para uma casa seguinte. Por isso que quando você divide por 10, é meio que você desconsiderar, pular uma casa decimal. Ok? Turma, na atividade 2 nos diz o seguinte: a média aritmética de um conjunto formado por 20 números é 12. Qual será a nova média se acrescentarmos o número 10 a esse conjunto? Antes de nós pensarmos nessa letra A, é preciso levantar algumas informações anteriormente. Por quê? A média nós sabemos que é dada pela razão da soma de todos os valores e o número total de valores. A média vai ser 12 e a soma de todos os valores nós vamos representar por S, porque é uma informação que nós não temos. Mas nós sabemos que o número total de valores eram 20 números. A partir daí, eu posso substituir a média da 12 igual uma soma que eu ainda não sabia sobre 20. Realizando, uma manipulação aqui, digamos, algébrica, levando em consideração que é uma proporção, porque é uma igualdade de razões, nós temos 12 sobre 1, porque o denominador do 12 é 1, igual a S sobre 20, igual a soma dos valores sobre 20. Realizando a propriedade que fala, dos meios serem proporcionais aos extremos, nós podemos falar que S vezes 1 é igual a 12 vezes 20. S vezes 1 é S, 12 vezes 20, 240.
Essa informação é de extrema importância porque quando nós formos olhar aqui embaixo, que é a média, né, tentar descobrir a média depois que nós acrescentarmos 10 a esse conjunto, olha o que podemos deduzir. Que existia uma soma S mais 10 e existia 20 números mais um número, ou seja, mais um valor. Como agora nós já sabemos o valor de S, aí fica tranquilo, porque 240 mais 10 dividido, né, ou sobre 20 mais 1, é 250 sobre 21. Basta que nós façamos a divisão para encontrar o valor dessa média. 25 dividido por 21 é 1, porque o múltiplo de 21 mais próximo de 25 é ele mesmo, 21. 25 menos 21, o resto aqui é 4. Considerando o zero das unidades, 40 dividido por 21 é igual a 1 também, porque o múltiplo de 21 mais próximo do 40 é o próprio 21. E 21 e 40 menos 21 igual a 19. 19 dividido por 21, nós precisaremos primeiro pegar um valor das casas decimais, pessoal, porque aqui o 19 é só o resto, desculpa. E aí, como o 19 é só o resto, o zero que vem dos décimos faz com que nós tenhamos que dividir 190 décimos por 21, a vírgula aqui também no nosso quociente, nosso resultado. 21 dividido por 9 190 dividido por 21 é igual a 9, porque 9 vezes 21 é igual a 189 e teria resto 1. Eu vou parar aqui nessa conta porque ela não vai ser exata e eu vou pegar apenas uma casa decimal após a vírgula para falar que a nossa média é igual a aproximadamente 11,9. Poderíamos até feito, né, esse cálculo na calculadora para nós termos um pouco mais de tempo e precisão. Isso é totalmente possível, você pode fazer isso sem problema nenhum, beleza? Porque o foco aqui é a gente tentar entender as relações que envolvem a média, e não o cálculo em si, mas manualmente também é legal. No item B, nós queremos a média após nós retirarmos o número 40 desse conjunto. Então, o que seria isso? Seria a média após nós pegarmos essa soma e retirarmos o número 40. Considerando que antes nós tínhamos 20 números, né, se nós retirarmos o 40, a soma que vai mudar e os números aqui vão passar a ser 19, porque tinha 20, agora vai ser 19. O que era a soma que era 240 passa a ser apenas 200, e aí nós temos 200 sobre 19, ou seja, 200 dividido por 19. 20 dividido por 19 é 1, pois o múltiplo de 19 mais próximo do 20 é o 19. 20 menos 19 é 1. Aqui eu tenho as unidades, né, junto com o resto, que formam 10. 10 dividido por 19 é 0. 0 vezes 19 é 0, é o múltiplo de 19 mais próximo do 10. 10 menos 0 é 10. E aqui faremos a mesma coisa do outro lado. Pegaremos as casas decimais, que resultam em 100, e pegaremos uma casa apenas após a vírgula para fazer um valor ali aproximado. Aqui é 5, porque 5 vezes 19 é igual a 95. E o resto, né, de 100 dividido aqui, 100 menos 95 é 5, beleza? Então vamos colocar que o valor seria igual a aproximadamente 10,5. E passando aqui para o item C, nos pede a média após acrescentarmos o número 63 a esse conjunto e retirarmos o número 51. Então vamos lá ver o que foi feito. Nós tínhamos uma soma, né, total, que era 240, mas eu nem estou colocando aqui para a gente trabalhar só com a ideia. Tínhamos uma soma, e aí nós acrescentamos um valor, um número, que era o 63, e depois retiramos o 51. Na quantidade de valores, nós tínhamos 20, né, 20 números, acrescentamos mais um, depois retiramos mais um. Se nós fizermos esses cálculos todos considerando 240, 1 menos 1 é 0. Então, você colocou o número, tirou o número, não vai mudar. Você vai continuar com 20. O que vai mudar é a soma, porque 63 menos 51 é 12 e 240 mais 12 é 252. E aí eu precisaria dividir novamente. 25 dividido por 20 é 1, porque 1 vezes 20 é 20. É o múltiplo de 20 mais próximo de 25. 25 menos 20 é 5. Considerando o 2 das unidades, eu tenho 52 dividido por 20 é 2, pois 2 vezes 20 é 40. O resto, 52
por 40 é 12. E aí, trabalhando, né, com os décimos de novo, eu tenho 120 dividido por 20. E pela primeira vez a nossa divisão vai dar uma divisão finita, né? 6 vezes 20, 120. O resto vai ser zero dessa vez. Então aqui não precisamos colocar o igual aproximado. Aqui é igual mesmo a 12,6. Beleza? Turma, na atividade 3 diz o seguinte: a quantidade de chuva em milímetros que caiu em uma cidade durante os meses de janeiro, fevereiro e março deste ano está registrada da seguinte forma: janeiro, fevereiro e março, quantidade de chuva, 250 milímetros em janeiro, 153 em fevereiro e março nós não sabemos a informação. A partir daí, considerando-se esses 3 meses, a média mensal de chuva foi de 195 milímetros. De acordo com essas informações, determine a quantidade de chuva em milímetros no mês de março. Olha, precisamos lembrar que a média é dada pela soma de todos os valores, é uma razão, né, entre a soma de todos os valores e o número total de valores. Nós tínhamos o valor 1, o valor 2, o valor 3 por n, que é a quantidade de valores. O x1 nós podemos falar que é o mês de janeiro. Nós tínhamos essa informação. Fevereiro nós também tínhamos essa informação, que é esse x2 aqui. Já o x3 nós não tínhamos a informação, que era exatamente o mês de março. Eu posso falar, né, eu tenho a informação do N também, que é a quantidade de valores que eu tinha, e aí eu posso falar que a média é 195 milímetros, porque foi uma informação dada no enunciado. A partir daí, eu tenho todos os dados da nossa relação, menos o x3, que é exatamente o que eu quero encontrar. Eu posso montar novamente da seguinte maneira: 195, ou seja, a média, é igual a 250 mais 153, mais um valor que nós precisamos saber, dividido por 3. 195, o denominador é 1, nunca esqueçam disso, porque quando não tem aqui, está oculto, ele é 1. 403 é a soma de 250 mais 153, mais x3, beleza? Dividido por 3. Eu vou multiplicar cruzado, levando em consideração aquela propriedade das proporções, que fala que, né, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 403 mais x1 vezes 1 é igual a 3 vezes 95. Tudo multiplicado por 1, 1 é o elemento neutro da multiplicação, vai manter o mesmo, beleza? Mais x3, né? Melhor dizendo. 403 mais x3 é igual a 3 vezes 195. 3 vezes 195 é 585, beleza? 3 vezes 100, 300. 3 vezes 90, 270, aí você soma 270 mais 300, 570. E 3 vezes 5, 15. 570 mais 15, 585. Aí depois, pelo princípio aditivo, nós podemos pegar o 403 que está somando e escrever ele no segundo membro pela operação inversa, que é a subtração. 585 menos 403 é igual a 182. Dessa maneira, podemos falar que no mês de março a quantidade de chuva correspondeu a 182 milímetros, beleza? Pessoal, na atividade 4 nos diz o seguinte: o gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Determine a média aritmética dessa taxa de desemprego no período de março de 2008, né, a abril de 2009. Pessoal, esse é um gráfico, o título do gráfico, taxa de desemprego, mostrando o que está em porcentagem. Aqui no eixo horizontal, nós temos os meses 3 do 8, ou seja, né, o mês 3 do ano de 2008, mês 4, mês 5 até o mês 12, e janeiro de 2009, depois até abril de 2009, que era o mês 4.
é um gráfico de linha, um gráfico poligonal, e os rótulos, né, substituem o eixo Y, porque não tem o eixo Y, mas temos aqui os rótulos com os respectivos valores em porcentagem. Ou seja, lá no primeiro mês, 8,6% de desemprego, no segundo mês, que era o mês 4, 8,5%, e assim por diante. Como a atividade nos pede para determinar a média aritmética dessa taxa de desemprego, nós precisamos levar em consideração a soma de todos os valores e o número total de valores. Turma, é um trabalho braçal, não vou mentir para vocês, não sei se é muito útil, né, a gente fazer toda a soma aqui, por isso que eu peguei esses valores e coloquei em uma calculadora, só contei que aqui era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 valores e chegamos à soma, né, ao valor de 112,8. 112,8 é a soma de todos esses dados dividido por 14. Dividindo esse valor, essa soma, nós vamos chegar igual a aproximadamente 8,06%, que seria a média aritmética dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009. O uso da calculadora aqui foi muito alto porque acredito eu que nesse problema o objetivo não é verificar se vocês sabem calcular, mas sim verificar se vocês conseguem interpretar o gráfico, obter as informações que eram essas, somar as informações e dividir pela quantidade do número de valores e obter uma média geral. E lembre-se, faz sentido, né, a média ser 8,06, porque a média nada mais é do que digamos assim, um valor que vai representar todos os dados, né, de um valor de medida central. Olha só, 8,6, 8,5, 7,9, tem valores menores, valores maiores, e esse seria um valor médio bem coerente, ok? Turma, na atividade 5 diz o seguinte: de acordo com o relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades, desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também é verificada. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. Determine a média anual de números de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico. Pessoal, esse é o gráfico e aqui ele pede para que nós observemos que de 2015 para 2016 foram vendidos a mais 360 unidades. Ou seja, se esses três carrinhos representam 360 unidades, cada carro corresponde a 120 unidades, beleza? Informação importante, por quê? Porque a solicitação na atividade é que nós determinemos a média anual, né, do número de carros vendidos. E para determinar a média, nós vamos precisar de encontrar a soma de todos os valores e dividir pela quantidade de valores envolvidos. Repara, eu tenho aqui 8 vezes 120, porque são 8 carros ao total. Em 2016 eu tinha 5, em 2015 2, em 2014 1, e cada carro desse representa 120 unidades. 8 vezes 120 é o mesmo que nós multiplicarmos 8 vezes 100 mais 20. 8 vezes 100 é 800, 8 vezes 20 é 160, 800 mais 160, 960. Só para a gente fazer um cálculo mental aqui, beleza? Se eu tenho, né, ao total de 960 carros, agora eu consigo determinar a média, que é a soma de todos os valores dividido pelo número total de valores. A soma de todos os valores é 960 unidades. O número total de valores são 3 anos. Então, em 3 anos foram vendidos o total de 960 unidades. Eu quero saber a média, né, de quantos carros por ano. Até por isso é uma razão. Você compara duas grandezas.
Para isso, eu vou colocar 960 nas unidades vendidas e 3 anos no número total de valores, dividindo 900 por 3, 960 por 3, 320, porque 9 dividido por 3 é 3, 6 dividido por 3 é 2 e 0 dividido por 0 é 0. Essa está tranquila, porque os números, além de múltiplos, eles são maiores. Isso faz com que nós possamos afirmar que a média anual do número de carros vendidos pela marca A é de 320 unidades. Beleza? Anualmente, em média, são vendidos 320 unidades. Turma, a tabela abaixo mostra os salários dos funcionários de uma empresa. E aí nos pergunta qual é o salário médio dessa empresa. É uma tabela no qual a primeira coluna determina o número de funcionários e a segunda o salário individual. 2 funcionários ganham R$ 900, um ganha 1.000, 3 ganham 1.200, 3 ganham 1.500 e um ganha 3.000. Para que nós possamos determinar a média, né, pessoal, desse salário, qual o salário médio dessa empresa, precisaremos de começar a trabalhar com outro conceito, que é o da média ponderada. Quando a gente faz, né, o cálculo dessa média ponderada, você leva em consideração que cada valor tem uma frequência. Só que quando você monta ela já na conta, você colocaria tudo aqui. 2 vezes 900, 1 vezes 1.000, 3 vezes 1.200, 3 vezes 1.500 e somaria tudo. Depois você somaria esses valores. Mas nesse ponto, a gente vai fazer inicialmente separado, até mesmo para vocês entenderem. 2 vezes 900, 1.800. Esse é o total de valor gasto para os 2 funcionários que ganham 900. 1 vezes 1.000, 1.000. 3 vezes 1.200, 3.600. Esse é o valor gasto com esses 3 funcionários que ganham 1.200. 4.500 com esses 3 funcionários que ganham 1.500. E R$ 3.000 com esse único funcionário. Se eu somasse tudo, daria 13.900. Então, eu tinha a soma de todos os valores, beleza? E se eu somasse todos os funcionários aqui, ó, 2 mais 1, 3, com mais 3, 6, com mais 3, 9, mais 1, 10. Eu teria a soma, o número total de valores, para que nós possamos calcular a média. 13.900 dividido por 10, que seria igual a 1.390. Essa seria a média salarial. Se utilizássemos direto, né, a forma que envolve o cálculo da média ponderada, ela se dá mais ou menos assim. Esse P1 seria meio que, digamos assim, a frequência do valor 1. Qual que é a frequência? 2 funcionários, R$ 900. É o mesmo cálculo que eu fiz, porém organizado de uma maneira mais rigorosamente matemática. 2 vezes 900, 1 vezes 1.000, 3 vezes 1.200, 3 vezes 1.500 e 1 vezes 3.000. Chegaríamos nos mesmos valores, pessoal. Por quê? 1.800, olha lá, 1.000, 3.600, 4.500, 3.000. Somando, chegaríamos em 13.900 e novamente em 1.390. Independente da maneira que você resolva, não se preocupe tanto inicialmente em saber como utilizar a fórmula. Se preocupe em compreender o que ela significa e depois você vai, digamos assim, refinando o seu aprendizado, trabalhando tanto com rigor matemático quanto com a resolução de problemas. Beleza?